Meus caros amigos e amigas, no nosso programa de hoje, Sentir com Eclésia, eu gostaria de responder uma pergunta que muitas vezes me fazem. Mas por que Deus permite o sofrimento? Deus é todo poderoso, Deus sabe tudo, Deus tem todo o poder, por que Ele permite o sofrimento? Uma criança que sofre, um adulto, cada um de nós, os terremotos, os tsunamis, as grandes enxurradas que carregam, destroem, matam tanta gente, né? Alguém perguntou, onde é que está Deus nessa hora? Bem, o que a igreja nos responde? A igreja responde o seguinte, que São Paulo começa dizendo assim, carta aos Romanos, está aqui na Bíblia, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que São Paulo quer dizer com esta frase? O salário do pecado é a morte. Toda vez que existe o pecado, meu, seu, do mundo, gera-se no mundo o sofrimento e a morte. Por quê? Porque Deus estabeleceu o mundo em cima de leis. E por que nós geramos o sofrimento e geramos a morte? Porque nós não cumprimos a lei de Deus. Aí alguém pergunta, mas por que, se Deus sabia que o homem podia pecar, por que Deus deixou então o homem pecar? Aí é o aspecto sutil da liberdade. Veja bem, meus irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Né? E o dom por excelência que Deus nos deu, que mais nos faz a sua imagem e semelhança, é a liberdade. Entende? Se Deus não desse a nós a liberdade, nós não seríamos a sua imagem e semelhança. Ele podia nos ter dado inteligência, vontade e outras coisas, mas se Ele não desse liberdade, até de se voltar contra Ele, né? Como Judas se voltou-se contra Jesus, como os anjos maus se voltaram contra Deus, se Deus não tivesse nos dado essa liberdade, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus. Mas Deus quis que a gente fosse grande, muito grande, sua imagem e semelhança, então Deus deu a liberdade. Mas só que quando você dá liberdade para alguém, pode acontecer duas coisas, a pessoa seguir você ou não seguir você. É como aquele filho pródigo, não quis seguir o pai, e o pai não tirou a liberdade dele, o pai disse, vai, toma aqui a parte dos seus bens e vai. Só que aquele filho se arrebentou. Por quê? Porque não quis seguir o conselho do pai, a lei do pai. Aquele pai representava Deus, você sabe muito bem. E o filho se arrebentou. Teve que tratar de porcos para poder não morrer de fome. Até que voltou para a casa do pai. Então o sofrimento não é criado por Deus. Deus não quer o sofrimento, Deus não envia o sofrimento, Deus não é causa do sofrimento. Deus permite o sofrimento por quê? Porque Ele deu ao homem inteligência, liberdade, vontade, consciência para escolher o bem. Mas quando o homem escolhe o mal, o homem peca e coloca, insere o sofrimento no mundo. Então o sofrimento que há no mundo, meu e seu e da criança e do velho, seja quem for, a causa primeira, a causa raiz lá atrás é o pecado. Não necessariamente o pecado da própria pessoa, mas o pecado do mundo. Desde o pecado original de Adão e Eva. Por que o mundo é meio rebelde? Tempestades, tsunamis. Por quê? Porque o pecado original atingiu também o mundo. Está lá na primeira página da Bíblia. Deus diz para Adão, Adão, meu amigo, agora você vai ter que tirar da terra o pão de cada dia com o suor do teu rosto, porque agora, meu amigo, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Não era para ser assim. Era para a terra produzir só flores e frutos. E nada de destruição. Mas porque você pecou, e a terra é sua, a terra é o habitat da sua existência, a terra também sofreu por causa disso. E São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, né? A natureza está assim como que em dores e parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Quando acabar o pecado na história do mundo, e é por isso que Cristo veio tirar o pecado do mundo. O Cristo não veio para outra coisa. O que disse o João Batista quando anunciou Jesus, né, aos judeus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que Jesus veio.
O salmista dizia: Ele é o mais belo dos filhos dos homens, Ele é o esperado das nações, Ele é o filho bendito do Altíssimo. Não foi nada disso que João Batista disse. João Batista disse: Ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, vai ser imolado. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. A prova, meus irmãos, que o sofrimento não é castigo, o sofrimento não foi dado por Deus, que o Filho de Deus sofreu mais do que todo mundo. Quem passou por uma cruz? Quem esteve pregado numa cruz 3 horas até a morte, sendo santo, justo e Deus? Você compreende? Então o católico precisa entender muito bem o seguinte: o sofrimento não é da vontade de Deus. Deus não quer o sofrimento, Deus não manda o sofrimento é consequência da vida. Agora, tem uma coisa muito bonita: Deus sabe tirar do sofrimento um bem. De todo o sofrimento de Cristo, que foi o maior sofrimento da história da humanidade, Deus tirou a salvação da humanidade. E do nosso sofrimento também, São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente sabe pegar o nosso sofrimento e entregar para Deus, juntar naquele cálice de sangue do Cristo que é celebrado na Eucaristia, Deus usa o sofrimento e dali tira alguma coisa boa. Quantas pessoas se converteram por causa do sofrimento? Quantas pessoas mudaram de vida? Quantas pessoas se tornaram melhor por causa do sofrimento? Não é que Deus tenha mandado o sofrimento, Deus permitiu o sofrimento, mas Ele sabe usar o sofrimento para o sofrimento tirar alguma coisa boa.